Olá, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Você? Tudo bem também, obrigada. Como está aí essa terça-feira de muito calor? Espera, hein? Pronto. Tudo Pronto? bem, tudo tranquilo. E você? Tudo bem também, tudo ótimo. Muito calor por aqui. Mal e mal dormi à noite, mas tudo bem, né? É a vida. E aí no Sim. México, como está? Bem, nem muito calor, nem muito frio. Tá calor aí também? Você tá com camisa do Engra... Brasil? Sim, tô. Sim, as camisas do Brasil sempre vestem muito bem, por isso. Como? As camisas do Brasil sempre me vestem muito bem, por isso. Sim. Sim. Mas o que aconteceu E com a seleção brasileira que não ganhou o Mundial? ai, olha, é melhor a gente nem falar disso, porque dá uma tristeza. É, Realmente imagino. foi muito triste. Sim, Dá até porque vontade de chorar. Sim, porque tinha um time muito forte. Eu penso que Sim, o mais forte do torneio, né? Mas fazer o que, né? realmente. Sim, o time estava realmente muito bom, tinham bastante jogadores bons, só que é sempre assim, né? Quando tem os melhores jogadores assim do mundo praticamente reunidos num só time, um acaba jogando pro outro, sabe? Ah, joga você, ah, joga você. E aí tudo acabava sendo meio que o Neymar, né? Tudo Hum. acabava jogando pro Neymar, ah, Neymar, faça você, jogue você. E aí realmente Sim, foi aí, tantas como se fala? Individualidades. sim, individualidades, É, individualizados. sim, sim, é muito difícil, né? É, porque ó, tem uma coisa que eu sinto muito aqui do futebol brasileiro é que, por exemplo, os jogadores não jogam a sua real função. Por exemplo, o atacante não é o atacante, o goleiro tá. O goleiro realmente sempre é o goleiro, né? Sempre fica ali de boa no gol, mas eu vejo que os outros, como não é igual um futebol europeu, cada um joga com a sua função, cada um joga com o que tem que fazer, sabe? sim, sim, Então, tem mais disciplina tática, né? Os europeus e os exato. brasileiros não tanto. Eles somente É, não. querem atacar, atacar, fazer, jogar bonito, tudo, mas também o futebol Sim, também é fazer. defender, né? Uhum. E quanto mais jogos, melhor, porque quanto mais jogos faz, mais como fica na mídia, sabe? Mais gols, desculpa, quantos mais gols fazem, mais gols eles ficam na mídia, então fica meio que uma coisa mais assim para chamar atenção, né? Acaba ficando Sim. uma coisa mais para se chamar atenção. Então, não sei, é muito complicado falar sobre o futebol brasileiro, mas é uma coisa aí que acaba unindo todas as pessoas, né? O É, futebol sim. realmente é quando une. Eu não sei se eu já te falei, mas eu nunca me senti tão brasileira como foi a Copa de 2018, na qual eu estava em Istambul, que eu morava em Istambul, porque foi assim a época que eu mais vi brasileiro na minha vida, Na lá, Turquia, né? Sim, na Turquia. Eu nunca tinha visto tanto brasileiro como aquela vez. E tinham muitos brasileiros e o pessoal como se une, sabe? Como, não, é isso, é vai Brasil, que não sei o quê. E aí os turcos mesmo, de ver a nossa festa, a nossa energia e a nossa vibe, eles acabavam entrando na mesma. Não, o próximo jogo eu vou vir também, eu vou estar aqui torcendo. E aí, como a gente acabou vendo como turcos lá com
bandeiras do Brasil torcendo para o Brasil no outro jogo. Então, é uma coisa assim muito bonita de se ver, sabe? Quando o país acaba se unindo se unindo com uma nação, sabe? Que era justamente isso, como os turcos se unindo ali com os brasileiros. Então, eu gostava muito disso. Mas aí não sei, nessa Copa do Mundo aqui do Brasil, Você não como tava sentiu ainda a aquela mesma coisa? coisa de eleições. É que Hum, ainda a gente estava naquela coisa de eleição, de ai, fora Bolsonaro, entra Lula, ah, Lula nada, a gente quer o Bolsonaro, que não sei o quê. Então, como estava naquela coisa, eu ainda não estava hum. sentindo. E também essa Copa foi muito fora de época, né? Porque geralmente a Copa é em junho, julho. Ah, sim, sim, porque como foi em Catar, tiveram que mudar o mês, porque senão Sim, mas é jogar por. em Catar no verão, impossível, com calor. Imagina, todo mundo ia morrer. Fora que também tem aquela coisa do Ramazan, né? Que é a época lá que eles fazem o jejum, né? Durante o dia e só comem à noite. Também tem essa questão, porque uma das épocas é em julho. É sempre como meados de maio, junho, e depois o outro é ali em julho, agosto, né, naquela época. E aí também é mais ou menos a mesma coisa, a mesma celebração. Então pode ser que tenha sido por isso também, mas eu nem tinha lembrado da questão do verão. Mas realmente, já pensou jogar no Catar na época do verão? Tu aguentaria, Ivan? Não sei, talvez sim, porque eu jogava numa cidade que era o inferno mesmo, então é possível. Mas não sei como é Sim, quantos graus são no verão em Catar, mas aonde eu jogava, na cidade do Veracruz, era um calor infernal, hein? Forte. sério? Sim, Tipo sim. quantos graus assim? Hum, 36, 40, mais ou menos. 36 a 40. Sim, mais ou menos. Uau, é Eu me, eu, realmente. eu me lembro que, por exemplo, antes do jogo, eh, o doutor, ele me pesava, né? Se fala assim, me pesava. Sim, ele me pesava, aham. Ele me pesava. Quando terminava o jogo, eu já estava pesando de 3 a 3 quilos menos somente do sudor, como se fala? Suar, De suar. Imagina sim. aí o calor. Nossa, era uma coisa de loucos. Nossa, uau. É difícil, realmente, né? Às vezes, por exemplo, eu mesmo tenho isso de. Uma vez, na verdade, eu fiz como de me pesar antes e depois do treino. Também era mais ou menos a mesma coisa, como se 3? perde aí, tipo, quase 1 quilo, mas ainda Ah, não. 3 1 quilo, quilos sim. não, isso já é Não, não. demais. Não, 3 quilos, Mas como. eu me lembro que era uma coisa Não, 3 assim, quilos não. doida. 3 quilos, imagina, é muita, perde muita água, né? Sim, Treinando assim, acaba se perdendo era muita tudo água. água. Sim, sim. Sim, é de Em- água, de ficar suando, né? Meu Deus do céu. Terrível. Mas eu acho que, por exemplo, se o atleta, né, treina nessa época sei lá, frio, ou até que seja uma cidade, um estado mais fresco, aí acho que nem tanto. Dá até, porque quanto tempo era de treino, por exemplo, para você? Quanto tempo você ficava ali treinando? hum, de treinos, mais ou menos de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas 2 a diárias, eram 3 todos horas os diárias. dias. Sim. Uau!
É bastante coisa, hein? Sim, sim. É bastante Era muito coisa. forte. E com o sol. Não, não. Eu lembro que quando eu morava na Veracruz, depois do treino, eu fugia o tempo todo do sol. Eu não queria mais sol. Eu estava todo dia em casa ou depois em academia, mas no carro, academia, academia, casa. Eu não ficava. Eu me lembro que eu saía da casa, caminhava 5 10 metros e começava a suar. Era uma sensação terrível. Assim. Oh, Não, não, eu imagino. Eu imagino, deve ser assim como aqui na cidade do interior, onde meus pais viviam lá, minha mãe, meu pai, a família dela e todo mundo, onde eles viviam lá, lá também é terrível. Minha família ainda mora lá, né? Também é muito calor, assim, como parece que você tá dentro de uma bolha, sabe? Parece que e você tá dentro, assim, de um é plástico. mais calor seco ou úmido? Não, é um calor muito seco, como Não tem você não praia. sente vento. Não tem nada, é horrível, Ah, parece um deserto assim. Que hum, ainda no deserto tem um vento, né? sim. Mas lá nem isso tem. Tipo, parece que você tá com plástico grudado no corpo, assim. É muito estranho. Eu conheço Mas, uma amiga minha que ela mora em uma cidade assim, né? Que o calor é seco, como você está falando. Então ela fala que uhum. eles fecham as janelas, porque assim não entra o calor. Preferem fechar as janelas para que não entre o calor. O normal é abrir as janelas, assim se Para ventila ficar a mais casa, fresco, não? Para né? ficar mais fresco. Claro. Mas não, eles falam que eles fecham as janelas para que o calor não entre. Olha só. Que engraçado, mas é verdade. A gente fala que lá em Taquaritinga, né, que é essa cidade, a gente fala que em Taquaritinga a gente sua no banho. Sim, é verdade, é sério mesmo. Eu, por exemplo, na Veracruz, quando eu morava ali, em essa cidade, eu não conseguia dormir sem, como se fala, o ar acondicionado. Sim, com ar-condicionado. Eu não conseguia dormir sem ele. Quando Ah, algumas. sem o ar-condicionado. Sim, sim, tinha que estar sempre, como se fala, prendido, É ligado ou ligado, funcionando. funcionando. Porque às vezes Uhum, que por alguma razão a luz não funcionava, então o ar condicionado não funcionava, eu tinha que sair no meu carro, prender o ar condicionado do carro e dormir no carro, porque em verdade eu não conseguia sim. dormir na minha cama sem ele. Meu Deus. Sim, não, mas é terrível. Lá também, lá no interior, a gente não consegue dormir, por exemplo, sem ventilador. Aqui no Brasil não é muito comum as pessoas terem ar-condicionados, assim, como. Não é uma coisa que é para todo mundo, que nem lá na Turquia todo mundo tem ar-condicionado. Porque o ar-condicionado é tanto quente como gelado, sabe? Frio ou quente. Agora, aqui no Brasil não é uma coisa como muito comum. São as mais as pessoas como com condição que tem ar-condicionado, mas todo mundo tem um ventilador. Então, A mesma coisa, é, a mesma coisa aí. Então eu lembro é, que as pessoas que eram da Veracruz, eles conseguiam dormir com um ventilador, né? Eles estavam acostumados, mas eu não conseguia dormir somente com ventilador. Eu sentia como que o mesmo ar quente estava circulando, então era uma coisa que eu não suportava isso. é isso. Meu pai falava isso também. Não, o ventilador já vem com vento quente, já ele falava. Parecia ventilador de computador, né? Que já ficava com aquele vento quente já. Sim, Mas sim. é verdade. Só que, por exemplo, aqui em São Paulo, o clima já é mais.
Tranquilo, como com o ventilador já dá para você levar assim. Mas essa noite que passou, menino, nossa senhora, eu é porque eu gosto de dormir com o ventilador ligado no 3, né, no mais forte, mas aí eu dou uma cobridinha assim com uma coberta, né? Sim, sim. Porque é complicado. Só que de janela aberta eu não durmo nunca, Por porque eu quê? tenho medo de barata. Ah, mas você não tem. Como se fala? A gente fala de mosquiteiro. Sim, aqui também, mas que põe na janela, o Sim, mosquiteiro da janela? sim, o mosquiteiro, que Não, você aqui, abre a janela, mas o mosquiteiro é fechado. Então o ar entra, sim, mas não pode entrar. é, como insetos. falar, insetos, né? Eu preciso falar para minha mãe sobre isso, porque realmente aqui às vezes entra como muito pernilongo, que são os mosquitos, né, que picam a gente, e também eu morro de medo de barata, porque aqui no Brasil não é uma barata, é uma barata, assim, que você não sabe se é um rato ou um gato, né? É, aqui Então também no México a gente tem, hein? Talvez não assim tem, tão mas grande, tem. mas a gente tem. Nossa, aqui no Brasil, que é isso? Pelo amor de Deus, é umas baratas como muito grande. Lá na Turquia, tipo, tem, mas é muito raro, assim, de se ver, sabe, como barata. É Sim, sim. difícil, né? Mas, meu, aqui, nossa, é cada coisa, assim, ó. Esses dias atrás aí, ó, não faz muito tempo. Então, o que acontece? Teve o ano novo, né? Eu passei na praia, passei o ano novo na praia. E aí, tava lá na praia, tranquila, né? Tava eu e um amigo meu caminhando na água ali, na beirada da água. E aí, nós tínhamos esquecido a canga. Sabe o que é canga? Não? Ok. É como aquela toalha de areia que se põe Hum, ali na areia, sabe? sim, sim. Bom, enfim, então nós esquecemos a canga. E aí, se você caminha assim pela areia e vai para o calçadão, tem uns barcos que você pode sentar ali na. Barcos não, tem uns bancos que você pode sentar ali nos bancos, né? Tipo, com uma praça, assim, com árvore e tudo. Só que era passado o ano novo, tinha muito lixo na praia. Tinha lixo assim em todo lugar. Qualquer lugar que você olhasse tinha montes assim de lixo. Então, ele falou: "Ah, vamos sentar aqui nesse banco, né?" E aí tinha o quê? Uma lixeira do lado do banco. Só que a gente nem percebeu. E aí ele, ao invés de sentar no banco normal, ele sentou no encosto do banco, sabe? Aqui onde você põe as costas. Então ele sentou ali e ficou com os pés assim no banco. E eu tirei a areia do banco assim e sentei. Aí ele estava falando alguma coisa, lá, 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 lá. Me deu uns 2 minutos e eu pensei, vou olhar para baixo. Para quê? A hora que eu olhei assim, ó, tinha um ninho de barata, uma casa de barata, com mais ou menos umas 100 baratas, assim, ó, uma andando em cima da No. outra. Ai, meu Deus do céu. Eu não tive reação. Eu Que só peguei, dei nojo. um gritinho e saí correndo. Gritinho, um gritão, né? E não, foi um. Sabe quando é um gritinho disso, tipo, e sai correndo? Não tive reação, tava sem reação. Saí, bum, correndo assim pra água, né? E meu amigo não entendeu nada e Ah, foi ele não atrás. sabia Ele, por quê? Paula, não, ele não viu. Aí ele, o que foi, Paula? Por que você saiu correndo? Eu, meu, tem um ninho de barata embaixo daquele banco ali. Ele, meu Deus do céu, que eu tenho pavor de barata. Eu falei assim, nossa, mas que belo homem é o senhor, viu? Olha, parabéns. Com medo de barata, porque É, olha, quem não? Eu você, também. você mata barata, Ivan? Você mata? Se é o...
entra alguma barata, você mata? Sim, mas não como eu com spray. Como assim? Como Tem assim? um spray especial. Ah, com spray. Ah, ok, Ah, sim. spray. Sim, Porque com o eu anti-inseticida. se só assim, porque eu me dá como se fala nojo. É Nojo, sim, asco, né? é se Hum. muito nojo matá-las assim com de aplastado, né? Isso Com não uma consigo. chinelada, não? Tipo, pegar o Não, chinelo e... não, Meu Deus. não, é uma Nossa, só de sensação assim pensar. terrível. Só de pensar isso, mas isso não faço, não. Eu não chego, eu não chego nem perto. Se entra uma barata aqui nesse quarto aqui agora, eu saio de casa. Eu deixo a casa só para ela e vou embora. Só Pode ficar pra aí, querida. Não precisa devolver mais não, porque eu tenho Como muito, muito, assim? muito medo. E depois aonde você dorme? Não, bom, pelo menos graças a Deus agora eu tenho minha mãe, né? Que a minha mãe, ela, enquanto não mata a barata, ela não sossega, ela fica desesperada até É conseguir matar a barata. persistente, né? Mas quando eu morava lá sozinha, em Istambul, graças a Deus nunca me apareceu nenhuma barata, porque se aparecesse, eu não ia, eu ia dormir no meu vizinho, no meu amigo. Mas não ia ficar dentro da casa nunca. Imagina, morro de medo. Morro de medo de barata, credo. Só de pensar já me dá agonia. Já aconteceu É, alguma ocasião com você de barata? sim, algumas coisas assim. Eu lembro uma vez que é, a gente estava saindo de um restaurante e estava Uhum, com uma sobrinha do meu. Uma menina, não? Uma menina. uhum. Aí a gente saiu e eu virei pra ela e eu vi que ela tinha aqui uma barata no peito e começou a entrar assim na camisa. Eu gritei, e aí em espanhol se chama cucaracha, que o nome é Uhum, terrível, né? sim. E Uhum. eu gritei, ei, tienes uma cucaracha? E ela começou a Ai, gritar, aí pegou com a mão e terrível, mas meu no Deus, final muito imagina o engraçado. desespero. Sim, imagina o desespero, né, de ter uma barata assim andando. Sim, aqui no Brasil a gente conhece o termo da La Cucaracha, porque a gente canta uma Pela canção, musiquinha né? da. Uhum, sim, tem a musiquinha que a gente aprende na escola, assim, né, com um básico de espanhol, aí aprende essa música da cucaracha. Se também Mas. na Itália também conhecem essa palavra pela canção, então eu acho que todo mundo conhece essa palavra pela canção, Sim, né? pela música. É, por essa Mas música uma infantil, dúvida, sim. como é que de falar de futebol terminamos falando de cucaracha? Não sei, eu só sei que é difícil. Vai indo, vai indo. Mas É, foi por causa de vai. trauma. Eu acho que sim. Sim, não, a gente tá falando de cidades, né, que são quentes. Porque Ah, sim, geralmente, sim. quanto mais a cidade é quente, mais. Quanto mais seja como quente, mais barata tem, né? Hum. Porque minha mãe diz que barata é calorenta. Sabe o que é calorenta? Eu Quando a imagino, mas. pessoa quando sente muito calor. Ah, ok. Que mais que gosta do calor ou não necessariamente? É que aí elas começam a sair, né? Tipo, dos lugares assim para se refrescar.
Porque se Hum, elas ficam em um lugar que, como é muito quente, aí hum. elas começam a sair, sabe? Ai, credo. E também, eu não sei se vocês falam a mesma coisa no México, mas aqui a gente fala que barata onde tem uma tem 100. Não, não, nunca escutei. Não, então, aqui a gente fala assim, por exemplo, quando tem uma barata dentro de casa, significa que tem mais 100 dentro de Sim. casa. Mas é uma coisa real ou é um ditado assim brasileiro? Não, acho que as pessoas falam isso para incentivar as pessoas a limpar as casas, sabe? Hum, Porque barata também gosta muito de sujeira, né? De essa. lixo, de comida largada, assim. Então, o que acontece é isso, né? Tipo, às vezes, como a barata tá ali porque a casa é suja, entendeu? Então, por Sei, isso que sei. as pessoas acabam falando isso. Mas que assunto, né? Também, falar de barata, Ivan. Essa. Você é Mas complicado, hein? é assim. Pelo próximo episódio live, a gente pode falar de ditados, né? Que você falou um e talvez a gente Ah, tenha sim, alguns ditados. interessantes mexicanos, brasileiros. Se aí vocês usam os mesmos que a gente, ou se tem diferentes. Talvez alguma vez a gente pode falar disso, né? Sim, a gente fez uma vez, não tem muito tempo, sobre os ditados populares, Pois né, é. do Brasil, que tem até alguns que são bem parecidos com os em espanhol também. É que ditado popular varia muito, né, por exemplo, de um lugar para o outro. Por exemplo, os ditados populares que vocês têm no México, às vezes não são os mesmos que vocês têm, que como tem no espanhol, mas no Chile, né? E o ditado que tem no Chile, no México, às vezes não é o mesmo que tem no Paraguai, sabe? Sei não, O que eu sei quero não. dizer? Sim, é É, sempre. é muito a cultura do país, ou as coisas geográficas do país, né? Uhum. É claro que Sim, é também tem como. muitos que se usam, também há em muitas línguas que se falam praticamente igual, né? Mas como você fala, Sim, tem alguns que são exclusivos do país, né? sim, é. Como varia muito, né? Depende de cada região. Aqui no Brasil também, como cada região se fala de um jeito, tem uma palavra diferente, uma coisa que significa uma coisa em São Paulo, mas outra coisa no Rio, sabe? Como hoje a gente fez uma live de tarde que era referente aos tupi-guaranis e aí estava explicando como sobre não sei, né? Tipo, o significado das palavras, né? E aí Ok. você lembra que ontem eu te falei do jacaré? Que você falou, do crocodilo e tal. Eu Ah, falei, sei. é Isso é crocodilo ou essa é uma jacaré? palavra deles, né? Jacaré? Sim, é uma palavra como que é o nome? Tupinambá, que é o nome da língua, né? Dos indígenas, que é o Tupinambá. E jacaré significa como que olha de rabo de olho. Então, como por exemplo, a gente tem muitos ditados e palavras assim, entendeu? Que às Sei. vezes vem, né, do Tupi-Guarani e tal. Porque tem muita influência na língua portuguesa. Por isso que a gente não fala como o mesmo português que o português dos europeus, porque Sei, tem não muita influência é. do espanhol e muita influência também dos tupis E, guaranis, e também, tupi-guaranis. também talvez de África, né? Porque teve muito africano que foi no Sim, Brasil. teve. Bom, o Brasil em si foi assim como um dos países que mais teve escravidão e escravos, né? Sei, Que sei. recebia como muitos escravos diariamente, eles vinham da África. E nossa, que triste. Aí no México também tinha bastante?
Sim, mas não de África, porque usavam os indígenas aqui. Então, É, como o que eu penso que aconteceu no Brasil é que eu acho que eu li uma vez que os indígenas brasileiros eles começaram a fugir na selva, assim, né? Então os portugueses precisavam assim de gente, né? Então por isso que começaram a trazer, como se fala, escravos da os África, assim. escravos. Porque aqui Sim, no é México verdade. a população e no português como é a palavra correta de falar uma pessoa de color sem ser ofensivo. Então, isso tá virando agora tá gerando um comentário muito grande, porque como a gente sempre falou que as pessoas de cor, né, são pessoas negras, só que o pessoal os negros, né, eles dizem que eles querem ser chamados de pretos, que é o nome Ah, da cor, e que negro sempre faz referência a coisas negativas, como peste negra, lista negra. Eles dizem que negro sempre se faz referência a coisas negativas. Então, por isso que eles queriam que fossem chamados como pretos. Então, eu, como respeito, eu digo os pretos. ok. Então, aqui no México a população de pretos, assim, pretos africanos é muito bom. A gente quase não tem. Eu não sei bem, mas 2, 3% da população mexicana que é assim de origem africana e que são pretos, né? Mas no Uhum. Brasil, não sei, mas talvez seja a metade, né? Sim, no Brasil tem muito, realmente, como descendente de africanos, ou também como misturados, né? Que a gente chama, são os mulatos, que é como pais europeu, tipo, o pai é europeu e a mãe é africana. Como existem muitas coisas assim, como muitas pessoas assim, né? Mas como muita gente, metade da população, se não até mais, sabe? Se não até Ok. mais da população que é descendente de preto, como que tem descendência de raça preta. Legal. É uma das coisas legais que acontece, que, ok, foram tristes no momento, né? Porque a escravidão é triste. Mas, graças a isso, o Brasil é um dos países mais, com mais mescla, Miscigenado. né? É, sim, então, eu acho Sim, legal isso que tem o Brasil, né? Que tem gente de todas as cores. exato. Sim, que nem como às vezes eu conhecia muitas pessoas lá na Turquia, né? Ou até mesmo em outros lugares, como Itália, Espanha, Alemanha. E eles falavam para mim, nossa, mas você não parece brasileira. Eu falava, mas como que é uma brasileira para você, então? E aí eles Não. diziam, né? Ah, com o E cabelo encaracolado, como acontece pele isso mais sempre escura. comigo, é. Sempre comigo acontece. É, Sempre que eu sim, com saio assim, mas você não parece mexicano, você é alto, não é assim. Se é- eu sou moreno, não, mas não sou, você não é assim moreno como os mexicanos pequenos, com o bigode, o sombreiro, como se fala, o sombreiro. E eu, sim, mas você, com o você tá vendo chapelão. muito, você tá vendo muito filme, né? Sim, é verdade. Para de assistir filme, porque não é assim. Não, é verdade, como Brasil é muito como misturado e México também. Sim, também. Então, como não, Não tanto, talvez, como o Brasil, mas. como o Brasil é. Não tanto, Mas mas aí sim, também tem de entra a tudo um questão, pouco. sim, mas aí também como entra a questão geográfica, né? Como o Brasil é muito grande, né? E o México é até menor que o Brasil. Então, por isso que é mais assim, de questão geográfica, mas México também é bem misturado. Eu lembro que os mexicanos que eu conheci em Istambul não eram muitos,
Porque, né, mexicano, como sempre prefere ir para os Estados Unidos ou para a Europa, como Espanha, Portugal, né? É difícil achar um mexicano que queira ir para a Turquia. Então, os que tinham lá, assim, os mexicanos que eu conheci lá, eles eram todos, assim, diferentes. Eram uns diferentes dos outros. Sim, sim. Porque também eu via muito como essa coisa de misturado. E aqui no Brasil, quando eu estou aqui no Brasil, agora que eu voltei, algumas pessoas perguntam se eu sou mexicana. Sim, mexicano. É, olha só, a que Mas ponto chegamos, né? fala uma ração ou Como? fala a razão de por que eles pensam que você é mexicano? O motivo? Eu acho que pensam, porque, por exemplo, eu acho que agora eu falo diferente. Eu não falo igual eu falava antes. Sim, sim. Entendeu? Então, acho que é por isso, porque eu começo a falar como um pouco diferente e não sei, de repente as pessoas estão acostumadas assim com outro tipo de pessoa, entendeu? Sim, o E sotaque aí já acaba, mudou, né? e aí acaba saindo essa, será? Será? Então, acho que acontece, mas é engraçado achar que eu sou mexicana. Eu acho interessante. Perfeito. Então Bom, já acho que por isso, por hoje é temos. só. Sim, por hoje estamos muito bem. Já temos alguns temas para os futuros lives, como os ditados, ou também um pouco Sim, dos estereotipos, né? Que dos brasileiros, dos mexicanos, se são verdade ou se não, também alguma vez podemos falar disso, né? sim, eu acho que dos ditados pode ser uma boa ideia, porque isso realmente é uma coisa como muito curiosa, eu gosto muito dessas coisas. E também as referências com frutas. Ah, ok. Quando sabe como falar, ai, laranja, esse cara é um banana, sabe? Quando faz referência assim com frutas, eu acho isso bem interessante. Acho que também é uma coisa, uma das coisas que a gente também pode ver. Ok. Perfeito. Bom, maravilha. Então a gente se vê amanhã no mesmo horário aqui no Idiomas Online. Lembrando que essa live fica salva aí, se o pessoal quiser ver depois o começo, ou quem não conseguiu ver o final, que fique aí salvo para que as pessoas possam assistir, né? Ok. Perfeito, então, muito Você obrigado tem a todos e algum, muito obrigado a quer dizer você. alguma coisa? Não, não, tudo bem. Tudo beleza. Bom, maravilha. Então, nos vemos por aí. Muito obrigado a todos que estavam aí presentes. E amanhã tem mais. Até amanhã. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.